Hoje vamos conhecer uma das formas mais antigas de se jogar o futebol gaélico ou, se preferir, o futebol irlandês. Seja bem-vindo a X1 Sports. Olá, tudo bem? Eu sou Tomás Oliveira, seja bem-vindo aqui a X1 Sports e hoje nós vamos conhecer mais uma das regras do futebol. Hoje nós vamos conhecer um pouco mais sobre o futebol gaélico. Mas antes, para a gente entender um pouquinho como funciona essa versão bem diferente do esporte aí mais popular do mundo, nós vamos dar uma olhadinha no contexto histórico de como surgiu essa prática, tá certo? Então, vamos lá conhecer um pouquinho da história do futebol na Irlanda. Muito bem, nossa história vai começar lá no ano de 1308, na pequena Newcastle, na Irlanda, quando um camarada chamado Joe McCrocken, acidentalmente, durante um jogo de futebol que ele assistia, acabou esfaqueando um dos jogadores, chamado William Bernard. O que parece ter saído das páginas policiais, na verdade, é um trecho de um livro chamado Estatuto de Galway. E esse trecho, ele é o primeiro registro histórico do futebol sendo praticado ali na Irlanda. Bom, como eu já falei em um vídeo passado, né, se quiser dar uma olhadinha, vai aparecer aqui a indicação aqui em cima. Na Idade Média, era comum as pessoas saírem correndo atrás de algo parecido com uma bola e depois partir para a pancadaria. Então, era um passatempo preferido do pessoal, aí, principalmente aos domingos e nos feriados. Esse passatempo tinha nomes diferentes conforme o lugar onde ele era praticado. Então, por exemplo, na Inglaterra era o jogo da terça-feira gorda. Na Itália, por exemplo, anos depois, nós tivemos aí o Calcio. E País de Gales tinha o Keenan Pan. E na Irlanda, essa prática era chamada de Caid. Então, Caid era o nome da prática do que seria um ancestral do futebol que era jogado ali. O Caid tem esse nome porque ele faz referência justamente à bola que era usada nos jogos. Então, a bola era feita de uma bexiga de animal, real mesmo, era uma bexiga de um animal, e revestido com couro também de animal. Havia duas formas de se jogar o Caid. Ele poderia ser jogado num modo chamado jogo de campo, aonde o time tinha que chegar até o campo adversário e tinha que passar por baixo de um arco feito de galhos. Sim, seria algo primitivo ao que nós chamamos de gol hoje. Então, a equipe que passasse mais vezes entre esse arco com o Caid nas mãos era o vencedor daquela partida. Esse, então, era o modo que nós chamamos de jogo de campo. Havia um outro modo também, chamado de cross country. Esse aí é um modo um pouco diferente. Vencia a equipe que terminasse com o maior número de jogadores. Né? Sim, era uma batalha campal e quem terminasse aí com o maior número de jogadores inteiros, né, ou que ainda conseguisse andar, essa era a equipe vencedora do modo cross country. Ou seja, era o modo do futebol raiz mesmo, meu amigo. A pancadaria comia feia. Bom, devido ao Caid não ser lá um dos esportes mais tranquilos, então, normalmente, quando havia algum evento desse tipo, havia transtornos. Então, havia quebradeira, muita gente machucada, gente que morria, enfim. Então, era um estrago dos bons. E, devido a isso, muitas das autoridades ali começaram a proibir a prática não só do Caid, mas também do hurling. Né? O hurling, no caso, era uma forma parecida de jogo com a do Caid, no caso do jogo de campo do Caid, só que usavam-se tacos e algo parecido com uma bola, só que menor. Então, se no futebol
o pessoal já fazia um estrago sem tacos, então imagino que acontecia no hurling. Muito bem, então devido aos transtornos que causava na época, então a prática foi proibida, mas em 1527 o Kaid voltou a ser permitido, lógico, com algumas restrições, porém o hurling, por motivos óbvios, continuou proibido. E com o tempo o futebol voltou a ser praticado, e aí nós temos o primeiro registro histórico de uma partida de futebol na Irlanda no ano de 1712, tá? Aí já sendo reconhecido como futebol e não como Kaid. Essa partida aconteceu na cidade de Slane e foi entre os times de Louth contra o time de Meath. Esse jogo, eu tentei ver se tem algum registro histórico de quanto que foi esse jogo, quem teria vencido, mas eu não consegui, mesmo fazendo pesquisas em vários sites, nem até na própria GAA, eu não consegui encontrar quanto que afinal terminou esse jogo. Porém, é reconhecido como a primeira partida de futebol na Irlanda. Você pode estar dizendo o seguinte, mas então esse foi o primeiro jogo de futebol registrado na história? Não. Houveram outras partidas de futebol registradas na história, porém na Inglaterra, lógico, com outro formato. Mas na Irlanda... Antes da gente prosseguir, eu preciso só situar um pouco do contexto histórico para que a gente possa ir para a próxima etapa do nosso vídeo aqui. Para a gente entender um pouquinho, a Irlanda, durante muitos anos, ela viveu sob domínio inglês. Tá? Isso aí, desde a Idade Média, então foram séculos de domínio inglês sobre a Irlanda. E sempre houve essa questão de influência cultural, linguística e até de costumes dos ingleses no território irlandês. E o que aconteceu devido a essa influência? Durante os anos, os esportes mais tradicionais irlandeses começaram a perder espaço justamente por causa da influência inglesa que trazia, né, como falei, a sua influência cultural e os seus esportes. Então, começando com o cricket e depois, posteriormente, num tempo mais recente, trouxe aí também o futebol, o rugby e entre outras práticas esportivas. Isso fez com que a população dos centros urbanos deixassem de praticar os esportes históricos, os esportes tradicionais irlandeses e começaram a praticar muito mais os esportes ingleses. Bom, no ano de 1887, temendo que os esportes gaélicos entrassem em extinção ou no esquecimento, houve a fundação da Gaelic Athletic Association, ou a GAA, ou Associação Atlética Gaélica. Qual que é a ideia da GAA? Ressuscitar os esportes históricos, codificá-los, organizá-los de uma forma em que a tradição dos esportes irlandeses não se perdessem com o tempo ou por causa da influência dos esportes ingleses. Então, com a fundação da GAA, nós temos aí um renascimento dos esportes gaélicos. E quais são os esportes gaélicos? Então, vamos lá. O futebol, que é o tema do nosso vídeo de hoje. O hurling, que é uma espécie de hóquei sobre grama. E o camogie, que é a versão feminina do hurling. Nós temos o rounders, que é um primo distante do beisebol. E o handball. Tá? O handball gaélico é bem diferente daquele handball que a gente conhece também aqui no Brasil. O handball gaélico ele parece muito o squash, que é aquele jogo que o pessoal joga normalmente numa sala, né? Arremessando a bola contra a parede com uma raquete. Só que no caso do handball gaélico é feito com a mão. Bom, então, a partir de 1887, com a organização da GAA, também o futebol foi codificado. Então, a versão irlandesa do futebol passa a se chamar oficialmente futebol gaélico. E, com isso, veio o seu primeiro livro de regras e nós vamos conhecer um pouquinho agora das regras do futebol gaélico. Great shot, great goal! Bom, agora nós vamos falar um pouquinho sobre as regras básicas do futebol gaélico, tá? Não vou entrar em muitos detalhes, porque a regra
assim, tem bastante coisa e tem alguns pontos mais complicados. Então eu vou explicar mais por cima para a gente entender um pouco da dinâmica do jogo e como ele funciona, tá certo? Bom, primeiro, o campo do futebol gaélico é praticamente do mesmo tamanho do campo de rugby, só que ele é um pouquinho menor. Então ele tem 130 metros aí de largura por 145 metros de comprimento, ou seja, no formato retangular. As marcações do campo são as mesmas utilizadas pelo rugby e pelo camogie, ou seja, eles usam as mesmas marcas para para os três esportes. Então, por isso que tem essas marcas, conforme está aparecendo aqui na imagem ao lado, tá certo? Bom, o tempo de jogo, você tem aí 30 minutos para cada tempo. Caso haja empate, há mais 20 minutos de jogo, dividido em 2 tempos de 10. Cada equipe contém 15 jogadores na versão futebol gaélico tradicional, mas também tem a versão do futebol de 7. Então, na versão tradicional, nós temos aí 14 jogadores na linha e um goleiro. Sim, no futebol gaélico tem goleiro também. Inclusive, nós vamos falar sobre o gol agora. O gol do futebol gaélico, ele é bem familiar, porque ele lembra um pouquinho o gol do Futebol Association, que é o futebol que a gente conhece. Porém, no entanto, vocês podem perceber que acima do gol tem mais 2 traves. Ou seja, como que funciona isso aí? Quando é feito o gol na trave na parte de baixo, esse gol ele vale 3 pontos. Quando a bola passa por cima entre essas 2 traves, que parecem 2 antenas, aí nós temos a marcação de 1 ponto, tá certo? Então, bola passou embaixo, 3 pontos, bola passando por cima, 1 ponto. A condução da bola é curiosa, porque no futebol gaélico, para você conduzir a bola, você não pode andar com ela agarrada, igual no rugby ou no futebol americano, e você tem que fazer algo parecido com o que acontece no futebol australiano, você precisa quicar a bola. Porém, esse kick ele deve ser alternado com uma embaixadinha ou uma petecada com o pé na bola. Muito bem, conforme você está vendo na imagem aqui do lado, o jogador ele avança, ele bate uma vez com a bola no chão, quica ela e depois na sequência ele tem que dar uma petecada na bola com o pé e assim de forma alternada, se ele quiser ir avançando com a bola. Se ele errar a sequência, para e a posse de bola é para o time adversário. É complicado, né? Também achei. Não é tão simples de fazer isso, não. Muito bem. O passe pode ser feito como no rugby ou no futebol australiano, sempre tocando a bola, passando a bola por baixo. Você não pode jogar a bola arremessando por cima. E você também não pode fazer um toque, simplesmente um toque com alguma outra parte do corpo. Por exemplo, você não pode dar cabeçada ou passar a bola de peito. Você pode dar um handball na bola também, que é aquele soco por baixo. E você também, caso queira, você pode dar um chute. E esse chute serve também como um passe para o seu companheiro. Agora, mais recente, na década aí dos anos 2010, a GAA ela implementou a regra do mark, tá? O mark já acontece, por exemplo, lá no futebol australiano. Na verdade, isso nasceu de um intercâmbio que eles fizeram, que eu vou falar isso no outro vídeo, em que quando você dá um chute, a bola ultrapassa por 45 metros, se o seu companheiro conseguir pegar a bola no ar, ele tem direito a fazer o tiro livre, assim como eu expliquei no vídeo que eu falo sobre o futebol australiano, só que lá são 15 metros e no futebol gaélico são 45 metros. Uma coisa que você pode estar se perguntando, peraí, os caras sempre conduzem a bola para o gol, e como é que é feito o gol? O gol é feito sempre com os pés, tá? Então, você precisa colocar a bola no chão ou jogar a bola e chutá-la contra o goleiro. Porém, no entanto, é possível que o gol ocorra com as mãos em 2 situações. Na primeira situação, por exemplo, se a bola vem no alto, é possível você dar um soco na bola para que ela entre no gol no lugar de uma cabeçada. Então, essa manobra é permitida. Então, se tiver um cruzamento na área, a pessoa dá um soco, a bola entrar, é gol, o gol é válido, 3 pontos. E se você quiser dar um soco na bola e ela passar por cima das traves,
também vai ser considerada pontuação com um ponto, assim como se fosse com um chute. Mas não é tão comum. O mais comum realmente é a finalização com os pés, tá certo? Muito bem. E a bola, né? A bola, ela lembra um pouco a bola de vôlei no seu formato por causa dos seus gomos, mas ela é um pouquinho menor do que a bola de futebol convencional. Uma coisa também que a gente tem que levar em consideração é que para a prática do futebol gaélico é necessário o uso de luvas, né? Vocês podem perceber aí nas imagens do lado que os jogadores usam luvas justamente para que a bola não escorregue nas mãos, tá certo? Bom, agora que a gente já conhece um pouquinho das regras básicas, vamos falar um pouquinho da principal competição do futebol gaélico, que é a All Ireland Senior Championship. Muito bem, uma das características das competições do futebol gaélico, eles não funcionam como o sistema de clubes que nós conhecemos. Os times eles vão representar normalmente uma paróquia, uma comunidade, um condado, um município ou uma cidade. Existem times por toda a Irlanda e também tem times de fora da Irlanda. Então você tem times aí das colônias irlandesas, por exemplo, na Irlanda do Norte, na Inglaterra e Canadá e inclusive nos Estados Unidos, tá? E todas essas comunidades, né, elas criam lá os seus times e esses times participam das competições gaélicas, então em todas as categorias. Então, sim, é possível acontecer, por exemplo, de um time de Nova York, nos Estados Unidos, que tem uma colônia irlandesa gigantesca. Dizem que existem mais irlandeses nos Estados Unidos do que na própria Irlanda, de repente chegar até as finais da All Senior. Então é comum acontecer, não é muito comum dessas comunidades fora da Irlanda chegarem nas etapas finais, mas pode acontecer delas chegarem. E qual é o time que mais venceu a competição principal? Foi justamente o Kerry. Esse time ele tem 37 títulos. A competição ocorre desde o ano de 1887, então vários condados já venceram, mas o mais vencedor justamente é o Kerry. E atualmente o campeão é o Tyrone, que venceu o Mayo numa partida que ocorreu recentemente. Ele venceu justamente por 20-15 e se sagrou campeão aí da All Ireland Senior Championship. Mas o time mais popular, o time com maior títulos, mais vencedor, justamente é o Kerry e seguido pelo Dublin, que é o time da capital. Então são os times assim mais populares e mais vencedores da grande competição da GAA. Agora vamos falar um pouquinho sobre algumas curiosidades desse esporte. Facing Alan Quirkenco, drives it into the back of the net. Incredible! Alguns fatos interessantes sobre o futebol gaélico. Vamos começar então pelo primeiro. Provavelmente vocês devem ter percebido nos vídeos que estão aparecendo aqui ou nas fotos que nas camisas dos times há um detalhe com as famosas 3 listras que você provavelmente já deve ter visto de uma determinada marca de material esportivo bem conhecida, a Adidas. No entanto, a única empresa que fornece material esportivo para todos os times da GAA é justamente a O'Neill's e não a Adidas. E sim, deu confusão o uso das 3 listras, principalmente nos anos 70, quando a Adidas entrou na justiça, porque a O'Neill's estava usando uma marca que seria dela. Bom, e o que aconteceu? Aí que vem um fato curioso que a empresa irlandesa chama de quando o Davi venceu Golias. Com base no ano de fundação da O'Neill's, que foi no ano de 1924, a Adidas veio depois, em 1949, a justiça irlandesa deu ganho de causa para a O'Neill's. Então, a O'Neill's, dentro da Irlanda,
ela pode usar as 3 listras sim nos uniformes das equipes e em qualquer outro tipo de material esportivo que ela venha vender, tá? Porém, isso só acontece dentro da Irlanda. Fora da Irlanda, ela não pode porque a marca pertence à Adidas. Aí vem um fato curioso. Como a O'Neill's é a única fornecedora de material esportivo da GAA, aqueles times que eu tinha comentado agora há pouco, que ficam fora da Irlanda, os uniformes não têm as 3 listras. Ou eles vão ter 2 listras ou não tem listra nenhuma. E outro fato curioso, se você entrar no site da O'Neill's e você quiser comprar uma camisa de algum time da GAA, por exemplo, quero comprar uma camiseta do Kerry, você vai perceber que eles vão perguntar de onde você é. Se você é da Irlanda, você pode comprar a camisa com as 3 listras. Se você é de fora da Irlanda, eles só vão poder te vender uma camisa com 2 listras ou sem listras nenhuma. Então, um fato bem curioso aí em relação dessa briga da O'Neill's contra a Adidas, quando uma empresa de material esportivo relativamente pequena venceu aí uma das gigantes do segmento, né? Uma outra coisa interessante também é que no ano de 1904 o futebol gaélico participou como esporte exibição dos Jogos Olímpicos de St. Louis, nos Estados Unidos. Não participou lá do programa principal, inclusive tem uma história bem curiosa sobre o futebol nessa edição dessa Olimpíada, mas um dia eu conto. E neste caso, o futebol gaélico entrou como um esporte de exibição. E foi uma das vezes que o mundo pôde conhecer um pouco melhor essa regra do futebol aí. A ideia, a princípio, era ver se era possível trocar o Football Association pelo gaélico, mas não deu certo. A Association, bem mais popular, continuou como sendo o representante da família futebol nos Jogos Olímpicos. Bom, gente, então é isso. Espero que tenham gostado desse vídeo. Se puder me ajudar aí com um like, eu agradeço. E nos vemos na próxima. Valeu e até mais. Tchau, tchau.